Professor, boa noite. Professor Rodrigo, está me escutando? Não estou escutando o senhor. Será que sou eu que estou sem som? O senhor está me. Estou completamente sem som, professor. Não escuto o senhor. Sem som. Estranho. Abri. Abri, só não estou escutando o professor. Ele não está com o som desligado? Não estou escutando o senhor. Ah, ele está cumprimentando você, Inês. Rodrigo. Eu não sei aonde que liga isso aqui. Não, tá bom, aqui embaixo, já. será? Rodrigo, você está me escutando? Sim ou não? Sim? Eu não estou escutando você. Completamente sem som. Quer que eu entre de novo? Tá, vou tentar, vou entrar de novo. Não, estou ouvindo. Agora estou escutando você. Agora está ótimo. Tá. Estava baixo. Perfeito. Então, deixa eu falar novamente, então, se deu um problema aí de áudio. Então, mais uma vez, boa noite. Vamos iniciar nosso último encontro. Vimos inicialmente, né, 4 encontros como preparar, né, um futuro mais tranquilo financeiramente, e agora vamos complementar vendo o método Saúde Okada, que vimos como ter um futuro financeiro melhor, vimos a questão de compartilhar e vimos dando algumas pinceladas, né, do que Okada nos legou em termos de instruções, de filosofia de vida, de práticas que ele realizou, e o senhor Benedito, que é um colega professor também, ele é especialista em gestão hospitalar, gestão ambiental, também é um grande expert do método de saúde Okada, por isso está aqui presente, tá bom? Para nos brindar com seus conhecimentos, tá bom? Então, fica à vontade, senhor Benedito, e qualquer coisa, quando quiser colocar apresentação, é só falar que eu vou ficar aqui no apoio, tá? Porque não dá para colocar tudo de vez, eu vou ter, quando acabar o vídeo, aí eu coloco então a apresentação, e tem outro vídeo também de Atami, se quiser passar logo depois, eu fico à sua disposição aí, é só dar os comandos, eu vou gerenciando aqui, tá bom? Boa noite, aqui está José Alves presente, a Anaídes também. A Anaídes está esperando para entrar, coitada, deixa eu colocá-la aqui. Então, seja bem-vinda também, Anaídes, e todos mais que posteriormente assistam esse vídeo, tá bom? Então, boa noite mais uma vez, fica à vontade, boa aula para o senhor, seu Benedito. Bem, inicialmente queria estar agradecendo ao professor pela oportunidade, hoje representando a MOA Internacional do Brasil, que é uma instituição, organização não governamental, de ordem privada, com sede no Japão e atuando de forma internacional em vários países do mundo, com foco nos seus programas de humanização que visa qualidade de vida e bem-estar em saúde, indo em direção ao tema de hoje, que são ações para curtir o futuro, né? Então, para curtir o futuro, não apenas o aspecto financeiro, mas o aspecto dos cuidados físicos, emocionais e espirituais são muito importantes. Para dar uma visão abrangente do que é viver em contato com atividades de caráter social, que propicia o bem-estar, relacionando com a saúde, vou solicitar ao professor Rodrigo que possa estar
fazendo a apresentação de 2 vídeos onde a EMEWA Internacional no Japão disponibiliza para a sociedade japonesa e mundial um pequeno protótipo do paraíso. Então, quando a gente pensa em paraíso, é muito viável e existe esses locais. Professor Rodrigo, por favor, então.
Vou pedir para o professor estar preparando o vídeo seguinte. Esse vídeo nos mostra como é possível a gente contemplar a natureza. Vamos à cidade de Atami, outra área da MOA Internacional do Japão. Pode passar, professor, à vontade. O professor está preparando para poder passarmos sobre a cidade de Atami. O primeiro vídeo é de Hakone, aonde dentro Já está dessa passando. cidade... Ah, já está passando? Ah, obrigado.
A apresentação terminou. Vou colocar agora o vídeo, desculpa, terminou. Vou colocar a apresentação agora. Obrigado. Obrigado, professor. Novamente, boa noite a todos. Uma alegria poder estar participando desse estudo. Só reportando um pouco, os dois primeiros vídeos que nós vimos, o primeiro é da cidade de Atami, área da EMEWA Internacional, na cidade de Atami, e essa área, dentro das suas características naturais e também sua beleza em nível de estética arquitetônica, foi todo edificado pelo mestre Mokichi Okada no período antes da Segunda Guerra Mundial e após a Primeira Guerra Mundial. Recentemente, essa área foi tombada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Por quê? Dentro das suas características de jardins que existe e a parte de edificações, se encontra dentro dessa área o Museu de Belas Artes de Hakone, que foi inaugurado pelo mestre Okada, onde ele preconiza a importância da arte, da natureza, desse contato num local desse nível, para que os sentimentos humanos e a alma humana em volta dessa energia, dessa vitalidade da força da natureza e da beleza, enalteça e eleve os seus sentimentos. Quando nós elevamos o nosso sentimento através da beleza e o contato com a natureza, isso vai refletir, baseado na lei de causa e efeito, no nosso corpo físico, emocional, psíquico, no aspecto mental e espiritual, melhorando a nós como ser humano um todo. Depois, o outro vídeo, nós fomos para a cidade de Atami. Lembrando que tanto Hakone como Atami são balneários hoje no Japão, muito visitado por estrangeiros e japoneses, onde desfrutam de banhos termais, é rico em águas termais, além do aspecto da natureza. Em Atami, foi inaugurado o Museu de Belas Artes EMEWA, que é o 8º museu particular do Japão, onde tem várias obras que foram colecionadas pelo mestre Okada, que são tesouros, patrimônios nacionais do Japão. Também, tanto esse museu como essa área dos jardins dentro do museu em Atami, são áreas utilizadas para essa renovação do sentimento e da alma humana em contato com o que tem de mais lindo da natureza e também das edificações e sua harmonia em nível de paisagismo. Tá? Eu acho que, com o decorrer,
cada um vai conseguir fazer a conexão do que a MOA está participando nesse conteúdo desenvolvido pelo professor e essa equipe brilhante que está trabalhando essa visão de ação para curtir o futuro, o que representa todo esse contexto que eu vou estar colocando com a prevenção, a busca da saúde, para que você, desenvolvendo um investimento na vida material, direcionando e construindo um patrimônio, você consiga chegar com a idade, tendo longevidade, vivendo muito, e, acima de tudo, uma vida com saúde, para que você possa usufruir de tudo aquilo que, eventualmente, você vai investir, vai se esforçar, tanto individualmente, juntamente com sua família, para poder desfrutar logo mais, lá na frente, quando chega a idade de se tornar um idoso, e, com isso, ter uma vida plena. Professor, podemos ir para o primeiro slide, por favor? Obrigado. A MOA Internacional, com base na filosofia do mestre Okada, ela desenvolve toda uma visão com base no humanismo e tem como propósito focarmos o que é o verdadeiro sentido da vida e como essa vida é desenvolvida e construída dentro da sociedade. Um foco muito importante, quando nós pensamos em saúde, eu queria trazer a visão ocidental, principalmente a visão hoje dentro do Brasil, onde quando se pensa em saúde, se pensa em doença. Esse é o modelo capilar que nós temos no Brasil. Então, todo o sistema de saúde ele é focado em cuidar da doença. Uma coisa que a gente tem que entender é que a doença não é a causa, ela já é o efeito, consequência de todo um processo que nós avançamos a nossa vida dentro do desequilíbrio, dentro de utilizar o próprio corpo físico, mental, emocional a seus extremos, gerando todo esse desequilíbrio aonde as doenças se manifestam. Então, o nosso modelo como doença é o modelo da saúde que nós vivemos no Brasil. No Brasil não se pensa em trabalhar prevenção. O que representa a prevenção? Fazermos os nossos cuidados de saúde e nos cuidarmos no todo, dentro da vida cotidiana, antes que a doença se manifeste. Isso é trabalhar prevenção. Novamente voltando, já que nosso tema são ações para curtir o futuro, a prevenção é um elemento fundamental que nós temos que buscar. Outro ponto também, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, que eu queria colocar para todos, é que hoje nós vivemos um modelo de desenvolvimento sustentável, onde se busca privilegiar o indivíduo como centro, o indivíduo como centro produtor, desenvolvedor de um processo social, aonde o desenvolvimento e as atividades desse indivíduo precisa ser priorizado dentro de uma visão humanística. A gente vem de uma sociedade, até o momento, com a Revolução Industrial, que o capitalismo foi e é ainda essa prioridade, focando o materialismo, focando o resultado a qualquer custo. O custo beneficia as entidades, acima de tudo.
Então, o ser humano, nesse aspecto, não é priorizado. Então, o que quer dizer isso? Que o lucro ele está acima do indivíduo. Quando nós pensamos em sustentabilidade, não. Os recursos naturais são finitos e o bem-estar do ser humano ele é fundamental para que o próprio capitalismo sobreviva e alcance grandes resultados na sua produção, no seu cotidiano do dia a dia da vida. Por que eu estou colocando tudo isso? Porque a MEUA vem preconizar essa visão da humanidade, do humanismo, dentro de um desenvolvimento sustentável, aonde ela desenvolve empreendimentos a partir do Japão e de forma internacional, aonde a qualidade de vida e bem-estar são fundamentais. Para isso, nós temos que construir no nosso dia a dia, desde jovem, esse caminho, entendendo que nós temos que transpor o capitalismo selvagem para o desenvolvimento de um capitalismo sustentável. E hoje, quando se pensa em investimento, essa direção talvez é o que vai trazer maior crescimento para a humanidade. Vou dar um exemplo. Hoje se pensa no desenvolvimento do carro elétrico, se pensa na utilização de N métodos para você utilizar e viabilizar formas de ter energia. Em síntese, o mundo muda. Hoje se pensa cada vez mais num processo de vida minimalístico, aonde você vai viver uma vida utilizando aquilo que é necessário para o seu bem-estar. Hoje nós vivemos uma visão dessa nova juventude que vem chegando, eles priorizam muito mais ter um trabalho que lhe propicie momentos de bem-estar, de lazer, de contato com as suas famílias, do que aquela visão capitalista onde a pessoa trabalha até morrer, até adoecer, achando que o ganho financeiro vai ser o resultado final da sua vida. Então, a gente vê em gerações passadas muito comum esse pensamento de que a pessoa vai trabalhar, vai se sacrificar o máximo, guardando o seu capital financeiro para que ele possa pagar no futuro um bom médico, uma boa internação hospitalar e que ele possa cuidar do seu câncer. Isso é uma visão totalmente capitalista e selvagem, aonde o ser humano não é priorizado o seu valor como ser humano para que ele produza o máximo, mas estando feliz. Quando eu falo dessas diferenças, é porque o capitalismo selvagem hoje, dentro de todos os movimentos sociais, para poder preservar a vida e o bem-estar do ser humano, chegou à conclusão que, quanto melhor o ser humano se sente, quanto mais feliz ele se sente, mais ele produz. E que um empregado, ou um empresário, ou qualquer pessoa que desenvolva suas atividades dentro das N características, ele adoece, ele é um prejuízo à sociedade. Ele é um encargo muito grande, tanto para os sistemas de saúde de caráter público como privado, como para a própria empresa privada ou governamental. Então, hoje, se o mundo tiver que pagar, principalmente em nível de saúde pública e privada, a estrutura para poder cuidar de todas as pessoas que adoecem no planeta, nós caminhamos para um caos, nós caminhamos para falência econômica de N países no mundo todo. Então, o próprio capitalista, ele chega à conclusão que investir em bem-estar e qualidade de vida representa longevidade, maior produção e melhores resultados financeiros.
dentro dessa característica que eu estou colocando, de visão contemporânea sobre essa cultura materialista, entra a MOA, aonde ela apresenta 3 programas que são pilares do seu trabalho. Um é alimentação e agricultura natural, a alimentação sadia, como nós podemos visualizar o que é realmente uma alimentação sadia, porque essa alimentação é que ela vai nos energizar, ela vai equilibrar desde a nossa parte da energia, desde a nossa parte mental e psíquica, e também na nossa parte física, nossa parte orgânica. A Belas Artes, como nós acabamos de ver os 2 vídeos, a importância do contato com a natureza e com aquilo que é belo, aonde eleva o nosso sentimento, eleva a nossa espiritualidade. Imagina você passar o dia todo assistindo programas de televisão que divulgam a violência, a morte, o medo, o caos social. Que tipo de emoção você vai estar construindo dentro de si? Você vai se tornar uma pessoa muito insegura. Então, a gente vive hoje uma sociedade onde a insegurança da vida ela é presente. Então, quando o Okada fala sobre esses programas, visa estabelecer essa segurança da vida. Então, a alimentação, a arte e o outro método muito importante, que é a energia, que nós chamamos de bioenergia, que desenvolvemos através do método da terapia de purificação Okada, aonde o Okada desenvolveu um raciocínio de que nós somos um corpo material, aonde a existência da vida está baseado num fluxo de energia. E esse fluxo de energia ele está em consonância com a parte emocional, psíquica e física. Se essa energia se desequilibra, natural que vai desequilibrar o corpo mental, físico e espiritual no seu todo. Para isso, eu queria falar de uma coisa muito importante, que é o indivíduo. O indivíduo é o primeiro modelo da condição dessa sociedade sustentável, holística. Então, tudo começa pelo indivíduo, reflete na família e se expande para a sociedade. Né? Não adianta achar que tem que esperar a sociedade como um todo começar alguma ação. A ação começa inicialmente por cada um. Então, um exemplo, desfrutando o alimento. Okada fala que quanto mais nós nos alimentamos de alimentos naturais, frescos, sem agrotóxicos, nós não só alimentamos o aspecto bioorgânico, como também nos estabelecemos e nos alimentamos de energia vital. Por quê? O alimento fresco, vivo, ele tem essa energia vital, como nós, seres vivos, possuímos essa energia, e essa energia dentro do nosso organismo, sendo processada, ela nos dá vitalidade. Essa vitalidade representa vida. Então, a IMEOA, através de seus programas, vem desenvolvendo o trabalho de conscientizar a importância de criar bons hábitos alimentares. Hoje, com a vida moderna, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os alimentos processados e industrializados, eles permitem com que você tenha alimentos que são acumulados e podem ser utilizados a longo prazo. Mas nós não podemos esquecer que esses alimentos, muitas vezes, eles são alimentos que são inseridos muitos produtos químicos, como colorante, produtos que conservam o alimento, produtos que dão sabor ao alimento. E muitas vezes esses alimentos são massa morta, que quando nós nos alimentamos,
enche a barriga, mas não traz o fator da energia vital. Isso é muito importante nós trazemos para a vida moderna, essa visão do alimento fresco. Hoje, dentro desse desenvolvimento sustentável, a gente vê crescer muito em nível mundial a importância do chefe de cozinha, do Masterchef. Hoje é muito comum, dentro dessa visão moderna, as casas construírem espaço onde, principalmente, os homens, juntamente com as mulheres, com suas esposas, os casais, dentro da sua mais variada formação, deleitarem a importância de trabalhar e fazer alimentos saborosos e frescos para nutrir a família. Então, não é só encher a barriga, mas momentos de confraternização, de preparação, que vai desde a compra do alimento até o momento de sentar na mesa e saborear em conjunto com a família. Então, está mudando, está havendo uma transformação do conceito alimentar. E nós temos que aprofundar isso cada vez mais, procurando alimentos frescos e sadios. Uma existência com a beleza é uma vida em abundância. Nós mostramos o modelo de Atami e Hakone, mas eu gostaria de estar passando a todos que, mesmo em nível de beleza natural, nós temos vários modelos no mundo todo, mesmo dentro do Brasil, onde você pode se deleitar com o mar, com a montanha, com os rios, realmente locais paradisíacos que vão renovar a sua energia. Em contrapartida também, dentro das grandes cidades, como nós podemos trazer isso? No Brasil, a gente tem um sistema político em nível municipal, estadual e federal, que é tripartite. Então, os municípios têm que desenvolver algo que se chama plano diretório. Esse plano diretório é como a cidade vai evoluir, vai crescer em nível do seu todo. E a participação da população, existe essa viabilidade que esses espaços para conversação são abertos. É que o desconhecimento público é muito grande, o desconhecimento social é muito grande. Mas uma coisa muito importante é como criar cidades sustentáveis, cidades saudáveis. Nós temos vários modelos no mundo todo. Nós mostramos a Atami e Hakone, onde as cidades têm toda uma preocupação com o verde, com as flores, com o contato do indivíduo no dia a dia, com esses ambientes, onde vai estar desestressando e aliviando a pressão do dia a dia da vida. Um exemplo, hoje nós temos áreas nesse descontrole da edificação nas grandes cidades, onde você não tem uma árvore. São áreas e áreas de concreto, onde você tem, com exaustão, a manifestação do sol, onde são áreas hiperquentes, desconfortáveis, onde as pessoas não conseguem nem usufruir um ar ou uma brisa da natureza. Isso são aspectos que tem que se pensar, mas começa lá, no indivíduo, na família e na sociedade. Então, uma existência com beleza é uma vida em abundância. Nós ganhamos dia a dia, quando contactamos das mais diversas formas, seja através do prazer, quando descansamos, ou seja através das atividades que nós desenvolvemos na empresa, indo ao trabalho. Tudo isso, se nos põe em contato com beleza, isso nos traz bem-estar. Posso trazer um outro exemplo. Hoje existem muitas empresas que introduzem ações de bem-estar ao seu funcionário, como terapias, massagem, atividade física, descanso após o almoço. Tudo isso são formas de renovar a energia do trabalhador.
e fazer com que ele produza cada vez mais, porque ele vai estar bem. Um exemplo, existem muitas empresas hoje que permite o colaborador levar seu pet e passar o dia de trabalho com a presença do seu pet. Isso é muito interessante. Hoje nós temos o home office, que com a pandemia do coronavírus trouxe de novo uma outra concepção, aonde o desgaste físico, o estresse, o desgaste emocional, a renovação das energias, a pessoa trabalhando em casa, ela produz muito mais do que enfrentando 3, 4 horas de transporte até chegar na empresa e estar produzindo. Então, a gente vê uma mudança de paradigma dessa cultura contemporânea e materialista. Pensar em um viver confortável. Isso é muito importante. É importante você guardar dinheiro, é importante você investir, mas, acima disso tudo, nesse processo, como viver uma vida confortável? Uma vida confortável não representa luxo, representa, sim, você construir valores, tanto do ter, tanto do ser, que tragam esse bem-estar. E isso ser aplicado na sua vida no cotidiano, né? Quando nós pensamos no método de saúde Okada, a gente vai ter uns institutos terapêuticos, que eu vou estar mais para frente mostrando para todos vocês. A MOA desenvolve N programas, não só de atendimento, mas programas de formação para que esse conceito filosófico, esse conceito de vida possa ser aplicado no dia a dia por cada indivíduo. Quando a gente fala nesses valores holísticos ou sustentáveis, que visa priorizar o ser humano, a gente está falando em buscar a nossa harmonia dentro dessa vida de consumo capitalista, mas trazendo uma racionalidade, buscando como princípio a presença da grande natureza e suas leis. Para isso, nós precisamos conhecer a essência do ser humano. E o ser humano é esse grande modelo da manifestação da força da natureza. Ele não pode viver uma vida pela metade. Ele tem que viver uma vida valorizando a sua existência e a sua origem no todo. Podemos ir para o próximo, professor? No Japão, tendo como modelo, nós instituímos um instituto terapêutico que trabalha para que esse método de saúde Okada, que visa essa visão integral do ser humano e seus cuidados totais, tanto espiritual, tanto psíquico, mental e físico, possa ter como análise o acompanhamento e o apoio de profissionais da área da saúde. Como eu falei, o modelo hoje de saúde, de atendimento hospitalar, multidisciplinar no Brasil, é cuidar de doença. No caso do Instituto Terapêutico de Tóquio, ou Instituto Terapêutico MOA, em japonês fala Ryoin, ele visa trabalhar a qualidade de vida e prevenção. Hoje existe um aspecto muito importante, como está ocorrendo aqui no Brasil, que é a introdução de terapias homeopáticas, holísticas, dentro do Sistema Único de Saúde. O SUS hoje oferece, um exemplo, tratamentos de acupuntura, massagem, atividades físicas, yoga, tratamentos termais e etc. Hoje já é dada a permissão de que profissionais em N áreas ofereçam essas terapias a seus pacientes. Muitos hospitais particulares, como o Albert Einstein, aqui em São Paulo, ele desenvolve N terapias integrativas
holísticas junto a pacientes com mais diversos perfis, que vai desde a alimentação, desde a arte, desde processos de meditação até oração, aonde tudo isso levanta o estado psíquico do ser humano, levanta o seu aspecto emocional, e isso diretamente vai estar refletindo no seu sistema imunológico. Esse reflexo no sistema imunológico vai dar longevidade à vida humana, porque a pessoa vai atingindo o equilíbrio de suas emoções e revitalizando as suas energias vitais. Então, esse primeiro modelo do hospital integrativo, o Ryoin, da MOA em Tóquio, ele conseguiu um avanço muito grande, que é ser o paciente ser atendido utilizando também o sistema social do Japão. O sistema social do Japão é um pouco diferente. Ele é pago em conjunto pela empresa, pelo paciente e pelo governo. Aqui no Brasil, nós pagamos os impostos, uma parte direcionada para o sistema de saúde, aonde nós temos o direito de utilizar o Sistema Único de Saúde, mas que trabalha ainda a doença. No caso do Instituto Terapêutico, a prevenção. Chega nesse local pessoas como pacientes com doenças terminais ou com desenvolvimento de moléstias, chega. É tratado da mesma forma? Sim, para amenizar os impactos do efeito, mas vai se trabalhar a causa. Então, desde a recepção até o atendimento por uma equipe multidisciplinar que envolve nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, agentes sociais, toda essa equipe vai dar suporte, analisando caso a caso. Aqui a prioridade não é a doença, aqui a prioridade é o indivíduo, e como indivíduo ele vai ser tratado. Quando nós utilizamos a parte dos profissionais médicos, esses médicos são formados de forma acadêmica, ortodoxa, utilizam a medicina moderna, tecnológica, utilizam também partes de medicamentos, mas esses médicos, dentro de cada indivíduo que é atendido, vai estar analisando a introdução de práticas terapêuticas, como a alimentação, a arte, a atividade física, a bioenergia, como essas terapêuticas praticadas, o paciente reage. Essa reação analisada, tanto no aspecto laboratorial como de observação pelo médico, vai permitir com que o médico utilize ou não de forma mais agressiva a parte medicamentosa ou não. Vai permitir com que o médico introduza um processo mais ativo, mais totalitário no tratamento daquele paciente, utilizando metodologias holísticas, metodologias integrativas, sendo que, mediante o processo de evolução do paciente, esse médico também vai estar trabalhando sua família, que não é unicamente buscar o tratamento médico, mas se nós trabalhamos com a visão de causa e efeito, o primeiro sintoma, o primeiro sinal de desequilíbrio, ele começa a partir do indivíduo e dentro do seu lar. Quando ele implode, é que nasce a doença e ele vai para os centros médicos. Esses centros, esses hospitais, no caso com essa visão integrativa, ele vai detectar, vai começar a trabalhar essas prevenções, mesmo que o paciente tenha que estar internado, mas vai acompanhar o seu retorno para casa e como transformar a maneira de visão
da família, dos indivíduos que compõem essa família. Então, introduzir uma vida mais feliz, introduzir uma alimentação mais sadia, e que essa família se envolva mais com a beleza, se envolva mais com atividades que tragam bem-estar. Professor, pode passar para o próximo? Nessas clínicas, além do atendimento médico e exames que são feitos na parte laboratorial, técnica, tecnológica e mecânica, a gente vai ter introduzido, no caso, o método de saúde Okada para esses pacientes. Terapia artística, envolvendo a flor, né? Trazendo essa visão tradicional do Japão, da Ikebana, mas sem estar preso à forma de arranjar. Estar, sim, centralizando a vivificação da flor como a manifestação da força da natureza e como o paciente interage percebendo essa energia da natureza. Tem uma terapia artística, que é a cerimônia do chá, que se deleita dentro de uma visão zen, muito harmoniosa, que tranquiliza e harmoniza os sentimentos do paciente. Isso não é só uma atividade artístico-cultural, mas hoje ela se encontra como uma atividade terapêutica. Nós temos na MOA Internacional do Brasil o doutor Haroldo, que é psicólogo e doutor, e ele escreveu um livro falando sobre a utilização da terapia artística das flores como método de saúde no tratamento psicológico de pacientes. Aqui a gente tem a terapia de purificação, que é o método da bioenergia, que é praticada através das palmas da mão de quem é o praticante. Você vai ter o veículo que vai receber, que no caso é o paciente, e a concentração dessa energia revitaliza o poder natural de recuperação e purificação do organismo. Para entenderem mais fácil, é simples. Nós temos as nossas necessidades fisiológicas, né? Quando nós adoecemos, um dos principais aspectos que entra em desequilíbrio são essas ações bioorgânicas, que são as nossas necessidades fisiológicas, como urinar, como suar, como eliminar fezes e outros processos. Quando nós estamos adoecidos, esses processos não têm força de reação. Normalmente se toma um medicamento para reativá-los. No caso da bioenergia, ela vai ativar essa energia vital do organismo que nós possuímos, o poder natural de purificação, de depuração. A bioenergia intensifica esse poder. Então, quando nós depuramos, nós nos tornamos mais leve, e essa leveza traz a plenitude da saúde. É simples. Vamos para a área do meio ambiente. Todo o lixo orgânico que vocês produzem em casa e põem no saquinho, principalmente o da pia da cozinha, coloca embaixo da cama e deixa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Veja o que acontece quando esse lixo não é direcionado para um processo correto de ser jogado fora ou utilizado em processos ambientais. O corpo humano é a mesma coisa. Nós acumulamos resíduos tóxicos. Quando nós não eliminamos, esse acúmulo nos torna pesados. O raciocínio se torna lento e começa a implodir N processos, às vezes, que geram doenças muito sérias, porque nós não depuramos de forma natural. Alimentação saudável. Então, vocês sabem que o Japão, mesmo o Japão moderno, apesar dessa alimentação industrial,
ainda mantém o valor dessa alimentação natural, assim, básica, pobre. Então, o que se fala? Um arroz, legumes, frutas, verduras, é uma alimentação muito trivial, pobre, mas é feita no dia a dia. Essa alimentação, apesar de pobre, ela é uma alimentação viva e ela faz com que nós possamos restabelecer muito da energia vital. Então, dentro desse instituto terapêutico, a gente vai ter a orientação nutricional. Professor, o próximo. Professor, o senhor está controlando o meu tempo? À medida que o meu tempo vai terminando, peço para o senhor estar me alertando, tá bom? Muito dessas práticas da MOA internacional, dentro dos seus institutos no mundo todo, tem um processo de formação nos métodos de saúde Okada, mas, a partir de Tóquio, são formados terapeutas, pessoas dentro dessa visão holística, sustentável, pessoas que desenvolvem um conceito humanitário, pessoas que são beneméritas em ajudar o semelhante. Elas desenvolvem um aprendizado dentro desses órgãos da MOA Internacional e atuam como voluntários, tá? Para poder ajudar as pessoas que estão passando por sofrimento. Esse sentimento de amor ao próximo e de compaixão é uma forma de ajudar pessoas que não estão bem para que eles superem as suas demandas de doença e que essas pessoas possam ser reconfortadas, apoiadas e amadas. Hoje, vocês sabem muito bem que em vários hospitais, tanto público tem aumentado bastante, mas em hospitais privados, você tem o voluntariado. Senhoras, senhores, até associações que fazem parte do corpo de saúde desses hospitais, levando esse amparo, esse amor, esse carinho àquela pessoa que é um paciente terminal ou um paciente que está num estado de sofrimento muito grande, levando esse calor humano, desde crianças até idosos. É muito comum em certos hospitais você ter voluntários que vão para ler um livro, ter voluntários que vão para brincar com as crianças, voluntários que vão ajudar na parte da alimentação, dar alimentação para aquele paciente. Então, a MOA, dentro desse princípio humanístico, desenvolve muito das suas frentes desses atendimentos terapêuticos, formando nas suas terapias voluntários que podem atuar tanto no Instituto Terapêutico, que nós temos aqui no Brasil, como também junto às redes. O que quer dizer as redes? Aonde estão as famílias, aonde estão o indivíduo. Porque muitas vezes a doença é amenizada no hospital, mas os sintomas, eles estão lá presentes. E a família vai precisar desse apoio, desde a energia, desde um apoio de como melhorar a sua alimentação, desde um apoio de fazer alguma atividade física. Esse seria o que ocorre até em nível de equipe multidisciplinar, que dão apoio a pacientes debilitados no seu lar, tá? Principalmente cadeirantes ou pacientes que estão nas suas casas sendo tratados, que não tem como chegar no hospital, mas são pacientes já sendo tratados em nível de efeito. A MOA, muitas vezes, não. Vai fazer com que, nesse lar, seja trabalhado a prevenção e a qualidade de vida desde as crianças, ensinando esses métodos, aprendendo em conjunto como trazer essa qualidade e esse bem-estar. Próximo, professor. Aquilo que eu falei,
Quando a pessoa deixa de ser ela mesma, pressionada pelas suas ocupações, anseia pela existência de um lugar dentro do meio ambiente que lhe permita estar tranquila, sentindo no seu espírito ser revigorado e a saúde estabelecida, essa chamada recuperação de saúde é o que todos nós seres humanos almejamos. De nada adianta você ter a abundância material e estar doente e não poder saborear um alimento. De nada adianta você poder se tornar feliz com os sorrisos de um neto, com o sorriso de um filho, com um abraço de um familiar. Então, esse bem-estar, ele é fundamental no sentido de nós termos, de nós construirmos uma vida revigorada. Porque de nada adianta você construir material, ter, mas não ser. Você tem, conquista. O sabor é momentâneo, mas muitas vezes não lhe traz essa felicidade. Uma coisa muito presente nas pessoas que fazem voluntariado é esse sentimento de alegria, de felicidade, por utilizar um tempo da sua vida em prol do bem do seu semelhante. Então, recuperar a saúde ou ter saúde, buscando essa inter-relação com a natureza, é muito importante. Eu já escutei falar assim, mas professor, eu moro no kitnet. No Japão, vocês não acreditam. Existem famílias que plantam, junto com seus filhos, em apartamento de 10, 12, 16 metros quadrados, uma salsinha no vaso, uma alface no vaso. E a maior alegria, junto com as crianças, é o dia que se pode colher e usufruir dessa salsinha ou dessa alface na alimentação da família. Dentro do Japão também é muito comum, dentro dos lares, em casas pequenas, a pessoa colocar a beleza da natureza fazendo um arranjo de uma flor, e com uma flor levar a família, os componentes desse lar, a se conectar com a força da natureza e a beleza de uma flor, que muitas vezes nos passa despercebido. Nessa vida estressada, quantas vezes nós saímos de casa, mulher, homem, e quando chega no meio da tarde, se você parar para tentar lembrar, você não lembra nem com que roupa sua esposa saiu. Mokichi Okada fala que ele acordava de manhã, o fundador dessa filosofia, mestre dessa filosofia da Amor Internacional, a primeira preocupação dele era com o bem-estar da sua família. Hoje as pessoas já acordam de mau humor, estressadas, e a pessoa que eles querem menos ver é a si próprio no espelho. E quando olham, se acham muito feio. Próximo slide, professor. Tanto no Brasil como em outros países, a MOA desenvolve esse programa de saúde integrativa. Como eu falei, a vivificação floral, cerimônia do chá, aí você pode introduzir várias outras atividades. Um exemplo, cerâmica, você vai tocar, vai renovar. Um aspecto que eu li num artigo da USP, que um grande fator de aumento das doenças de ordem psíquico-social é a distância das pessoas em relação à expressão de sua sensibilidade e amorosidade. As pessoas cada vez mais deixam de se abraçar, de se beijar. Existe um aumento muito grande de pessoas que, nessa solidão da sua alma, procuram, um exemplo, práticas alternativas como massagem, porque sentem falta dessa energia do toque humano. Mas esse toque humano, ele está distante porque nós não estamos relacionando com essa energia vital que existe à nossa volta, manifestada pela vida.
a nossa esposa, o nosso filho, os nossos amigos, nossos conhecidos, são energias vitais, que muitas vezes nem um bom dia, nem um abraço, nem um cumprimento se dá. Mesmo dentro do lar, o cumprimentar. E quando nós passamos para os momentos de lazer, a pessoa está diretamente numa matéria estática, morta, que é o computador ou a televisão. Ele não tem uma atividade que o liga com a terra, com o solo, com a flor. Ele está distante disso, tá? Da natureza. Essa troca da energia nós recebemos. Existe uma troca, uma simbiose, muitas vezes imperceptível, mas que está nos renovando. Amor visa trazer essa consciência e mostrar que existe de uma forma ampla N ações que você pode estar construindo essa melhora da sua vida. Principalmente trabalhando com as crianças. Próximo, professor. Aqui, a gente vai estar visualizando uma coisa muito importante, que é a importância da formação das crianças. As crianças talvez seja o mais fácil de estar aprendendo e transformando os seus horizontes do que a pessoa com mais idade, que já criou raízes e já se viciou em certas ações e tem muito mais dificuldade de mudanças. Tá? Aqui é uma visão da Fazenda de Agricultura Natural em Ohito. Essa fazenda de agricultura natural em Ohito, ela é referência do Ministério da Agricultura do Japão, como também é referência das Nações Unidas, como uma fazenda modelo no desenvolvimento da agricultura orgânica e natural. Tá? Ela desenvolve esse modelo nesse local, tanto para profissionais ou pessoas leigas que vão lá para estudar, para aprender essa metodologia e estar levando para suas casas, para suas cidades, para os seus estados, para os seus países, um método de agricultura menos agressivo ao solo. Quando a gente fala o solo é energia vital. A terra é viva, a terra é um ser vivo, ela respira. E quando nós contaminamos esse solo, nós contaminamos essa energia da terra, ela nos dá de volta, como resposta, esta contaminação. E essa contaminação, ela vai refletir em tudo à nossa volta que nós consumimos para a sobrevivência da nossa vida. Desde os alimentos que saem do solo, desde o ar que nós respiramos, desde a água que nós bebemos. Nós intoxicamos à medida que nós contaminamos. Quando se fala em meio ambiente, isso é uma visão muito importante, porque você vive num processo que ele tem início, meio e fim, e ele é contínuo, ele não para. Então, aquilo que nós poluímos, aquilo que nós sujamos, ele retorna para nós na mesma intensidade. Então, quando nós pensamos em poluir o planeta, poluir, sujar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso bairro, nós estamos agindo da mesma maneira com o nosso corpo, da mesma forma. E tudo isso traz o quê? Doenças, epidemias de características locais, regionais, mundiais, causado por esse grande índice de contaminação. Aí se pensa, mas como viver uma vida inteiramente natural? Nós temos que largar tudo aquilo que a vida material nos propõe e oferece? Não. Você pode muito bem equilibrar todo esse processo, trazendo o que tem de melhor. A gente não pode esquecer que hoje, nessa sociedade contemporânea, ainda nós temos um nível de competitividade tão feroz
que a própria criança ela já sofre os efeitos dessa competitividade. Então, é importante que, desde criança, ela aprenda a cuidar de si, a interagir com a natureza. Eu conheço alguns casos de crianças que são criadas dentro da cidade grande de forma urbana, que quando visitaram uma fazenda e viram a galinha lá botando ovo livre, saíram correndo para suas mães perguntando: mãe, que bicho é esse? Porque eles só conhecem a galinha do supermercado, aquela que vem no pratinho, limpa, coberta para ser consumida. Imagina a importância da criança conviver da onde vem o leite, aquele animal que produz, a verdura que nasce, a água que chega até a cidade, que nasce num rio, mas ela é pura, o ar da montanha. Existem crianças que seus pais não interagem nessa direção, porque eles não foram formados dessa mesma maneira. Então, essas crianças com 7, 8, 9 anos já estão adoecendo. Hoje a gente tem um problema muito grande de alergias atópicas causadas pela poluição, pela alimentação. Tem criança que já nasce com um nível de alergia que não pode consumir certos produtos industrializados. Essa distância é um problema muito sério. Você pode ensinar uma criança essa relação com a natureza? Pode. Você pode ensinar essa criança economia doméstica? Pode. Você pode ensinar essa criança como é importante ele economizar para que amanhã ele usufrua a vida de uma maneira diferenciada, com qualidade? Também pode. Próximo, professor. Hoje, a IMEUA, tanto no Japão como no Brasil, a gente desenvolve algumas atividades voltadas a essa formação da criança, tanto no nosso centro da IMEUA, aqui em São Paulo, na cidade, município de Mairinque, onde a gente tem uma fazenda que tem essa área verde da natureza, e dentro da fazenda o Instituto Terapêutico. Nós levamos nesse local crianças de escolas, de associações, e interagimos nessa relação com a agricultura natural, com a cerimônia do chá, até com a bioenergia. E desenvolvemos uma atividade de desenho infantil, porque o desenho é uma forma de expressão dos sentimentos, principalmente da criança, sentimento humano, mas da criança. E realizamos esse intercâmbio com o Museu IMEUA de Atami, onde esse intercâmbio cultural ele tem como apoio as Nações Unidas Ásia. E lá existe uma exposição e uma seleção que participam crianças do mundo todo. E temos privilegiado crianças do Brasil, principalmente de escolas públicas, que não têm muito acesso a esse tipo de atividade, para que possam participar. Então, existe todo um trabalho preliminar, apresentamos a sensibilidade com a flor, apresentamos até a bioenergia, apresentamos a alimentação natural, as crianças desenvolvem o desenho, aprofundam o sentido da arte, manifestando seus sentimentos, e podem participar até a premiação que ocorre no Japão. Muito de problemas de crianças que se isolam, crianças agressivas, uma como reflexo, muitas vezes, do seu habitat, da sociedade que ela vive no dia a dia, da distância, muitas vezes, dos seus pais, que trabalham de forma intensa pela sobrevivência. A gente percebe nessas atividades de flor, de desenho, uma mudança no estado emocional da criança e uma melhoria nos resultados seus, no seu desenvolvimento educacional. Isso a gente vem trabalhando já praticamente há mais de 30 anos no Brasil, desenvolvendo esse modelo, e juntamente com os professores e voluntariados,
colhendo esse resultado. Próximo slide, professor. No Japão, nós temos a Escola Superior do Método Agrícola, que forma sucessores na agricultura. Lá dentro do Japão, em Ohito, tem plantações, e lá se desenvolve esse método da agricultura MEOA, onde as pessoas visitam esse centro e aprendem também, tá? Visando desenvolver cada vez mais pessoas que preocupem com esse nível de alimento. Aqui em São Paulo, na fazenda do Instituto Terapêutico MEOA, nós recebemos pessoas sem essa preocupação de ser um curso, pessoas que vêm e utilizam as dependências do local para poder conviver com a horta natural e voltarem para suas casas e desenvolverem hortas caseiras. Temos associações de bairro, de pessoas que vêm também para poder aprender como desenvolver o composto, como desenvolver esse composto natural, sustentável, e fazer as suas hortas caseiras, tanto para a comunidade, tanto para suas casas. Temos também pessoas que vêm para aprender, pessoas que vêm, às vezes, com problemas de saúde também, que vão se subordinar, passando nas terapias da MEOA, e uma delas é essa relação com o solo, essa relação com o alimento, essa relação com a natureza. E essas atividades a gente tem comprovado e visto resultados muito efetivos, tanto no aspecto psíquico-social, como no aspecto orgânico, como no aspecto também de análises clínicas, onde os médicos avaliaram a melhoria da qualidade de saúde dessas pessoas que cá chegaram. Próximo, professor. Isso daqui é uma foto do modelo de plantio da agricultura. Tá? A agricultura natural ela visa se harmonizar com a natureza. Ela não visa simplesmente desmatar e destruir o solo. Por quê? O solo tem vida e esses micro-organismos dos solos, quando eles são alimentados e cuidados, esse micro-organismo, de forma biológica, estando em equilíbrio, ele vai trazer essa saúde para o ser humano. Então, o plantio ser feito dentro de florestas ou em áreas que estão perto de florestas, tudo isso diminui muito o ataque de pragas. Por quê? Os insetos não são bobos. Se você tem uma área de cultivo e não tem matas, não tem áreas verdes em volta, ele vai comer o quê? Ele vai comer a produção natural, orgânica, porque ela é sadia. Muitas vezes as pessoas acham que quando compram uma alface convencional no supermercado, que ela vem toda formadinha, não tem nenhuma mordida de inseto ou de ataque de alguma praga, esse é o alimento ideal. Ao contrário, muitas vezes essa alface ela foi pulverizada com agrotóxicos, com produtos químicos de uma forma tão violenta, para ela não ter o ataque de pragas ou de insetos. Isso ocorre não é simplesmente porque os insetos são mortos, porque os insetos eles são eletivos. Então, eles sabem que está cheio de veneno e eles não comem o veneno. O ser humano que é tão inteligente, mas falta esse conhecimento e ser perspicaz, ele vai e come esse alimento cheio de veneno. Porque, como ele não tem nenhuma alteração, parece de plástico, ele acha que é o mais sadio. Próximo. Esse é o Instituto de Okwatami. O que quer dizer isso? Tanto no Japão como aqui no Brasil, o Instituto Terapêutico está dentro de áreas verdes, onde vai se desenvolver todos esses empreendimentos. No Japão é a mesma coisa. Essa área foi instituída em 2006 como um modelo mundial. Tá? Nesse Instituto Terapêutico, as pessoas ficam até
hospedadas ou internadas, nesse convívio com a natureza, os métodos de saúde Okada, alimentação, arte, atividade física, música, cerâmica, desenho, N formas de sensibilizar a percepção e levar o sentimento humano, como também o tratamento clínico com acompanhamento médico. Próximo. Essa é uma visão do Instituto, vocês veem o Instituto lá em cima na montanha, embaixo é a fazenda de Orrito, da agricultura natural, que vocês viram, e você vê aí os pacientes desenvolvendo a flor, comendo produtos naturais, interagindo com os produtos e o plantio. Próximo. Aí nós voltamos à expansão desse modelo do Japão ao mundo de forma internacional, que é o Centro de Formação EMEWA. Nós temos o Zui Senkyo, que seria Instituto Terapêutico EMEWA, em Mairink, São Paulo. A EMEWA não expande só essa visão da área verde, mas do Instituto Terapêutico como uma forma de reconfortar, de trazer esse bem-estar, essa plenitude, fazendo com que o maior número de pessoas no mundo possam desfrutar do bem-estar. Na EMEWA daqui do Brasil, mediante solicitações, e não ser um paciente com doenças graves, se faz até o pernoite, a pessoa permanece na fazenda, é atendida com essas terapêuticas. É muito comum, depois de uma semana, 2 semanas, a pessoa estar renovada, as suas energias, o seu sentimento, até a sua parte física. Mas é fundamental como isso vai se expandir para seus lares. Também pacientes com doenças de ordem crônica, que já vêm carregando doenças às vezes até degenerativas, doenças que não têm cura, mas encontram esse bem-estar nos seus atendimentos. É bastante presente isso. Tá? Próximo, por favor. Esse é o Instituto Terapêutico EMEWA da cidade de Mairink, né? São 3 edifícios, esse é onde tem a parte clínica e a parte terapêutica. Nessa mesma área se encontra a parte de produção de agricultura natural. É muito comum, quando você visita esse local, na hora do almoço, você comer uma alface que foi colhida no dia, um arroz fresquinho, um feijão fresquinho, legumes e verduras, e até alguns alimentos da dietética japonesa, que é bastante saudável. Então, as pessoas, além de saborear um ar puro no local, vão para os seus momentos de refeição com um apetite muito grande e se sentem satisfeitos e nutridos com o alimento natural e produzido pela EMEWA. Mas uma coisa muito importante quando se fala em alimento, e que a sociedade moderna não tem como referência, é a gratidão ao alimento. Né? É muito comum nas famílias modernas os filhos escolherem ou rejeitarem alimentos na mesa. Por quê? Não aprenderam sobre a gratidão do alimento. Não tem um senso de agradecer à mãe natureza, desde o sol, desde a terra, desde a energia, fogo, desde a água, desde o ar, desde o produtor, desde quem trouxe esse alimento até o fornecedor, quem vendeu, e até os próprios pais que trabalharam, compraram e levaram para fazer o alimento dentro de casa. Falta essa gratidão. E quando nós pensamos em alimentar, se alimentar de energia, se alimentar de saúde, o primeiro fator é a gratidão ao alimento. O Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, desenvolveu esse conceito da gratidão. Eles têm uma palavra que chama itadakimasu, que falam antes de alimentar, que é esse agradecimento à mãe natureza e o todo, e gotsu-sama, que no término está novamente agradecendo. Por quê?
na época da Segunda Guerra Mundial, você ter um arroz, que é a alimentação básica da cultura japonesa, você não tinha acesso ao alimento, era muito escasso. Então, se aprendeu que, quando se tinha 1 colher, 2 colheres de arroz, você comia até o último grão, porque aquele último grão iria se alimentar, iria te alimentar. E você comer até o último grão é a gratidão por ter chegado o alimento até a sua mesa. E muitas vezes a gente vê uma falta de gratidão, um desperdício, e, acima de tudo, uma grande desvalorização da importância do alimento como fonte nutridor que nutre a vida. Quando nós sentamos na mesa e nos alimentamos, não é simplesmente o ato de comer. Existe todo um processo de sociabilização. Na vida moderna, hoje em dia, que os pais muitas vezes trabalham e estão distantes no dia a dia do seu filho, essa falta de consciência, às vezes, em 5 minutos na mesa, onde gera um conflito, o pai destrói o sentimento de um filho, gera um conflito dentro do lar, cria insegurança familiar, porque falta esse sentido da importância do valor da alimentação e o que a alimentação nos traz de melhor. Então, vive uma vida que traz esse estresse do trabalho, da competitividade para dentro de casa, onde o primeiro alimento que gera dentro do lar é o conflito e a desarmonia. Quando nós pensamos em alimento do sentimento, a mudança e os cuidados para poder enaltecer outros valores do nosso sentimento é muito importante. Isso faz parte da gente criar um futuro melhor. Próxima, professor. Organizações relacionadas com a MOA. Então, a MOA vai preocupar, tem a Fundação de Arte e Cultura do Museu, que desenvolve esse intercâmbio, tem a parte da agricultura, até pessoas do Brasil que queiram fazer um intercâmbio falando inglês, ir até o Japão para estudar agricultura ou conhecer o museu, todos esses fatores a MOA Internacional do Brasil tem como fazer a ligação para que esses processos se encontrem, que ocorram, tanto em nível individual como também em nível institucional. E o Centro de Ciência e Saúde. Hoje, existe uma comissão parlamentar no Japão que trabalha e estuda a parte de legislação para o desenvolvimento dessa medicina integrativa e a utilização de práticas holísticas e sustentáveis. Próximo. Temos o Instituto de Meio Ambiente. Se não conhece, o nosso querido professor Rodrigo escreveu um livro maravilhoso, onde ele dá esse foco do meio ambiente e o método de saúde Okada, né? Ele, como um homem da área formado, especialista na área química, ele entende muito bem como são todas essas reações que ocorrem em nível de contaminação. Então, é um livro bastante interessante, fica aí a minha indicação, quem desejar ler, é um livro que vale a pena. MOA comercial. A MOA ela não tem um foco comercial, mas aquilo que ela produz ou incentiva, no Japão, ela criou pequenas lojas de comercialização desses produtos orgânicos ou em transformação, ou totalmente natural, onde ela comercializa, tá? Para dar o máximo de acessibilidade à comunidade. Aqui em São Paulo nós temos a Fazenda, e dentro da Fazenda nós temos uma pequena loja MOA que comercializa os produtos que são produzidos e de parceiros que trabalham com agricultura orgânica ou processo da agricultura natural MOA. A diferença entre a agricultura natural e a orgânica é que a MOA trabalha unicamente com resíduos vegetais. Ela não utiliza resíduos animais.
Lógico que o resíduo animal na agricultura orgânica, ele sofre todo um processo para a eliminação de patologias, de doenças. Ele vai sofrer um processo de decomposição, mas esse processo a MOA não utiliza. Ela utiliza a própria massa verde, dentro de uma visão sustentável da área de produção, para fazer essa agricultura natural. Parte de intercâmbio, a MOA anualmente forma grupos de pessoas que queiram visitar o Japão e conhecer esse empreendimento, como também está aberta a visitas no nosso centro aqui em São Paulo. Próximo, professor. Acho que encerramos, né? Acho que esse é meu último PowerPoint. Encerrou. O que eu queria estar concluindo é que ações para curtir o futuro, ela tem que ser vista de uma forma totalitária. Lógico que o foco principal dado pelo professor e o grupo de apoiadores daí da universidade, né, está baseado em dar uma visão econômica, mas o professor se preocupou muito em trazer uma visão global, uma visão integral. Então, para que a gente possa usufruir de um bem material na sua totalidade, na sua intensidade, isso é um processo que tem que ser construído desde criança, desde jovem, desde adulto também. E representa você entender que as ações elas não são feitas de forma individualizada ou isoladas. Elas têm que ser feitas de uma forma conjunta. Né? De nada adianta você acumular e ganhar dinheiro se amanhã você não pode usufruir. E para você usufruir, você tem que usufruir na plenitude, no que tem de melhor da vida. Então, se você não conquistar esses valores simultaneamente, você só vai estar resolvendo uma parte da sua vida e vai estar investindo no seu fracasso ou nas suas necessidades de ter uma vida de finalização, muitas vezes sem essa alegria, sem essa felicidade interna. Ela tem que ser construída no seu todo. Então, essa é a proposta que a MOA traz. Lógico, existe N terapias hoje integrativas aí oferecidas, mas lembre-se, o melhor momento de nós construirmos valores é quando nós estamos no melhor da nossa percepção e do nosso equilíbrio. Vamos aproveitar, guardar dinheiro? Guarde dinheiro, mas usufrua também o dinheiro para buscar ações que enriqueçam a sua parte física, psíquica, mental e espiritual, juntamente com a sua família. Essa construção vai trazer um resultado muito expressivo que você vai poder ter como construção de uma vida integrativa, onde você vai superar a doença e ter o privilégio de ser um indivíduo onde o resultado é bem-estar e, acima de tudo, prosperidade. Eu me alonguei um pouco, queria estar pedindo desculpas. A MOA Internacional aqui em São Paulo está à disposição. É uma questão de organizar uma visita. Apesar de ser uma entidade de caráter e cunho social, tudo aquilo que ela desenvolve ou compartilha, seus custos também são de caráter social. Acima de tudo, a gente visa ajudar a sociedade como um todo, para que ela se prepare para o salto dessa cultura contemporânea e construa um mundo paradisíaco e mais saudável. Meu agradecimento a todos que me aguentaram até aqui. Obrigado ao professor e obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Muito obrigado. O José Alves colocou aqui para nós, aqui na Praia Grande começou a revisão do plano diretor 2736. Fez um comentário aqui, falou valeu, tá bom? Então, muito obrigado, seu Benedito, muito obrigado a todos que acompanharam
e até o próximo. E quem está já presente, por favor, olha no grupo, que depois eu vou pedir alguns dados para poder mandar os certificados para vocês, tá bom? Grande abraço, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço, professor, muito obrigado. Obrigado a todos.